Bom dia, quinta-feira, 21 de maio, nosso combate de todo dia está no ar. Estamos vivendo essa pandemia há semanas, enfrentando a doença, a expansão do vírus e uma dúvida: quando chegaremos ao pico de casos? As previsões foram mudando com o passar do tempo. Especialistas dizem que o isolamento fez isso. Ficar em casa ajudou a segurar uma explosão da Covid, ajudou a manter o sistema de saúde recebendo pacientes. A situação ainda é muito difícil, a doença cresce para o interior do país, mas aos poucos há cidades reabrindo. Como o mundo está fazendo para tentar voltar ao normal? Quais são os riscos disso? E uma experiência mostra como o vírus pode passar de uma pessoa para outra só de a gente pegar num objeto contaminado. A sua dúvida é muito importante. Escreva nas redes sociais usando a hashtag #PerguntaCorona. Hoje aqui no estúdio estão a infectologista e epidemiologista Miriam Dalben e a infectologista Rosana Richtmann. A gente não se cansa de falar, lave as mãos. Ao tocar os objetos, o vírus passa para as nossas mãos e é só coçar o olho, o nariz, para a gente poder ser infectado. Como é que a gente prova isso? Nós fizemos um experimento, uma simulação para mostrar como pode ocorrer essa transmissão do novo coronavírus. Essa simulação vai mostrar o que acontece num escritório se um dos funcionários estivesse contaminado com o novo coronavírus e usasse as mãos para tossir, por exemplo. A sala usada como cenário e os objetos foram desinfectados antes e depois da gravação. E os 3 produtores aqui do programa que participaram usaram máscaras, mantiveram uma distância segura e também lavaram as mãos antes e depois da experiência. Veja só. Um dos produtores passa nas mãos um gel fluorescente sensível à luz negra para mostrar como seria se as mãos estivessem contaminadas. Ele compartilha todos os objetos do escritório com os colegas, atende o telefone e depois passa para outra produtora. Usa o notebook, o livro, toca a parte da frente da máscara várias vezes. Quando as luzes são apagadas e a luz negra é acesa, é possível notar que o gel fluorescente estava sobre todos os objetos. As outras 2 pessoas que não passaram gel, mas tocaram nesses objetos, também estão com as mãos e até o rosto brilhando. Olha como ficou a máscara usada pelo nosso produtor. Além de dar uma ideia da facilidade com que o novo coronavírus se espalha no ambiente, a experiência também mostra como está nas nossas mãos o cuidado para não sermos infectados. Vale dizer que esse cuidado vale não apenas, essa preocupação vale não apenas para o novo coronavírus, mas para qualquer vírus, bactéria, qualquer sujeira que a gente tenha nas mãos. E a experiência mostra que é fácil. E aí, dando bom dia a vocês duas, doutora Miriam, doutora Rosana, é fácil mesmo? Quer dizer, eu toquei nesse computador, se eu tivesse tossido na minha mão antes e tocado no computador, o vírus permanece aqui? E pode passar se a senhora vier a tocá-lo? É legal, na verdade, essa experiência, né? Porque a gente consegue ver, e é bem impactante quando você vê, na verdade, a possibilidade de transmissão desse nosso inimigo invisível, né? Que é o novo coronavírus. E aí reforça aquela recomendação que a gente tem feito da cadeia de transmissão pelo contato, né? Que é o contato com superfícies potencialmente contaminadas, levando depois as mãos contaminadas na mucosa, que é boca, nariz e olhos. Agora, eu botei na internet, nas minhas redes sociais, falando que a gente ia mostrar essa experiência. Aí uma pessoa me avisou que, olha só o que o CDC diz. O CDC é o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos. É uma bíblia pra gente, a gente segue muito o que diz o CDC, no mundo inteiro é assim. E aí o que eles falaram foi o seguinte: neste momento, eles estão imaginando que a transmissão mais importante é de pessoa para pessoa, nem tanto os objetos. Vocês concordam com isso? Concordo, tanto é que a história, toda vez que a gente está falando do distanciamento, é exatamente para isso, porque a transmissão pessoa a pessoa passa a ser vamos falar assim, mais potente. Você consegue transmitir com mais facilidade através de estar perto. Por isso, a máscara, então exatamente nessa linha, a máscara como barreira e o distanciamento entre pessoas. Só que você tem que pensar que eu agora estou aqui sem máscara. Se eu, eventualmente, não estou, mas se eu estivesse contaminada, você pode contaminar este ambiente que está aqui ao meu redor. Com as suas gotículas que vão cair. Com as minhas gotículas que estão caindo. Lógico, elas não vão durar muito tempo, mas a gente sabe, tem estudos mostrando que duram
horas, talvez até dias, elas podem permanecer aqui. Então, se eu colocar minha mão aqui, que você sempre chama atenção que nós nunca estamos com a mão em cima da mesa e sim aqui. Eu já percebi muito isso. Mas se eu colocar a minha mão aqui e resolver ver alguma coisa no seu celular ou no seu computador, eu estou te transmitindo. Esse experimento que você mostrou é um experimento que a gente faz muito nos hospitais para mostrar a importância de higiene das mãos por causa de bactérias, superbactérias, vírus, etc., para o profissional da saúde entender que, de fato, isso fica na sua mão, esse inimigo invisível. Então, isso eu acho que tem um poder de convencimento muito maior do que se eu falar, ó, você não está enxergando, mas tem vírus e bactéria na sua mão. A hora que você vê aquela luz fosforescente, você fala, nossa, tem mesmo, na minha máscara tem tudo. Então, é bem bacana isso. E a gente não mostrou, mas na maçaneta também, as pesquisas mostram que na maçaneta tem muito vírus. E aí, de novo, deixa eu fazer aqui um gesto estranho, a gente reforça o uso do álcool líquido e de um papel. A limpeza é simples, né? É borrifar o álcool aqui e, por exemplo, eu toquei no computador. Antes de começar a trabalhar, limpar esse computador que eu vou usar, as teclas e tudo. Claro, já vou ter feito a desinfecção na minha mão também com álcool gel e aí eu posso começar a trabalhar em paz. Isso me protege. Isso te protege, perfeito. E uma coisa interessante das pessoas fazerem, até pensando na rotina do dia a dia, nos processos de trabalho, é sempre avaliar aquelas superfícies que a gente chama de potencialmente contaminadas, que são aquelas superfícies que as pessoas mais tocam, né? E ter por hábito essa higiene. Então, notícia ruim é que o vírus ele sobrevive muito tempo no ambiente e que ele se transmite de forma fácil pelo contato com superfícies potencialmente contaminadas, mas a notícia boa é que a higiene com desinfetantes normais que a gente tem em casa, né, que é o álcool 70 ou o hipoclorito, né, que é a água sanitária, são eficazes para eliminar o vírus das superfícies. Essa facilidade toda na transmissão explica o crescimento rápido da doença. Pesquisadores da Unesp mapearam a evolução em um mês dos casos confirmados de Covid-19 no país. Eles usaram os dados oficiais do Ministério da Saúde. Então, a gente vai ver aqui na tela, primeiro, um mapa mostrando o dia... A gente tem os dois mapas juntos, Em abril, eu vou até me levantar para enxergar melhor aqui, ó. Nossa. Em abril, percebam só, a gente tem uma grande localização de casos aqui na região sudeste do país. Alguns casos no nordeste já, mas repare só, no interior... Bom, tem Manaus... Tem Brasília também, mas repare, no interior do Brasil, a gente ainda está livre dos casos de Covid-19. A força maior da doença estava só aqui no sudeste do Brasil. Isso no dia 11 de abril. Chegando aqui para o lado, a gente vai ter o mapa mostrando o dia 10 de maio. A figura de linguagem que eu consigo usar aqui é uma explosão de casos. No sudeste, nem se fala. No nordeste, um crescimento absurdo, seguindo muito a linha do litoral, mas percebam só, entrando também no interior do país. E essa informação é importante. Num raio de 200 quilômetros, a partir do começo do litoral brasileiro para dentro, apenas 30 municípios ainda não apresentavam casos confirmados. E todas as cidades com mais de 15 mil habitantes já registravam casos do novo coronavírus. A gente fala como a doença está entrando para o interior, pegando as cidades pequenas. Um município com apenas 10 mil habitantes, no interior de Mato Grosso do Sul, tem um dos maiores índices de contaminação pelo coronavírus do país. Guia Lopes da Laguna tem 118 casos confirmados de Covid. A incidência de mais de 1.000 casos para cada 100 mil habitantes, muita coisa. A prefeitura diz que a disseminação da doença começou num frigorífico. 90% dos casos da cidade estão relacionados com os funcionários dele. Guia Lopes da Laguna não tem leito de UTI e implantou barreiras sanitárias e restrições à circulação dos moradores. A contaminação em frigoríficos é um problema também em outros países, como nos Estados Unidos, onde eles foram a origem de muitos surtos. Cientistas da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres acreditam que o alto índice de infecção dentro de um frigorífico se explica porque os trabalhadores ficam muito próximos uns dos outros em espaços onde as baixas temperaturas ajudam o vírus a sobreviver. E um outro fator importante seria o barulho. Em locais onde se fala muito alto, a contaminação é maior porque mais gotículas se espalham e se transformam em aerossóis e aí é o problema que a senhora falou, doutora Rosana. Quanto mais alto a gente falar, quanto mais vontade a gente expressar, mais gotículas a gente expele. Mas a questão aqui do interior é impressionante. Qual é o impacto que isso vai ter nesse crescimento da doença para o interior, nos números
e nessa pandemia por aqui? Esse estudo é fantástico porque o mapa fala sozinho, né? A gente não precisa dar muitas explicações. Primeiro, é claro que o litoral está em primeiro lugar, que é onde moram mais pessoas. Então, a densidade populacional exatamente nessa região é muito maior do que o interior do Brasil. Em compensação, falando em notícia boa e notícia ruim, né? A notícia ruim é que a hora que entra para dentro do nosso país, você vai encontrar vários municípios, mas inúmeros municípios que não têm terapia intensiva. Então, mesmo que tenha uma densidade populacional menor, a estrutura é muito pior. Então, isso, óbvio, é extremamente preocupante. Então, quando você pega um município como esse lá do Mato Grosso que a gente acabou de mostrar, o que eles têm que fazer? Não dá nem para fazer conta de leito de UTI sobre população, porque não há leito de UTI. Então, você tem que tomar imediatamente medidas drásticas, rígidas, no sentido de tentar, se possível, identificar onde estão os focos, e eles conseguiram ver que o foco principal, era pelo menos o epicentro da cidade era o frigorífico, e a partir daí fazer medidas realmente drásticas para você tentar achatar a tal da curva, mesmo que seja um município pequeno, para você poder ter uma curva descendente no sentido de ter menos casos. A gente fala muito da preocupação nas grandes cidades, né? E o mapa mostra ali como o Sudeste está explodindo. Mas olha só o interior do estado de São Paulo, essa mancha mais vermelha, bem ali meio na região Sudeste mesmo, é enorme. E os números comprovam esse crescimento absurdo no interior de São Paulo. Em abril, nós tivemos um número de casos novos, o número de casos novos cresceu 770% na região metropolitana, 770%. No interior de São Paulo, em abril, cresceu 3.302%. Quer dizer, não tem dúvida que essa doença está chegando no interior de São Paulo. E nesse ritmo de crescimento acelerado, ainda em crescimento, quer dizer, ainda estamos vendo esse número, esse gráfico subir, não dá para pensar em isolamento nessas regiões. Não, então, isso é fim do isolamento. Fim do isolamento, não. Isso é super importante a gente pensar, né? Então, assim, a doença, ela chegou no país via malha aérea, principalmente nas capitais. Mas a gente sabe, tem um estudo bem interessante da Fiocruz mostrando isso, que agora a doença está indo para o interior. Justamente porque as pessoas elas se deslocam da capital para o interior. E a forma como, na verdade, o SUS ele é estruturado, né, baseado em complexidade, a gente sabe que muitas cidades do interior, elas não têm, como a Rosana falou, essa capacidade de tratar pacientes muito graves que precisam de leito de terapia intensiva. Então, isso deixa a gente bastante preocupado, que a doença está chegando no interior, justamente naquelas cidades que não tem um número de leitos de terapia intensiva suficiente, às vezes até nem tem, como você falou, da cidade do frigorífico. Né? E aí o problema vai ser, esses casos vão voltar para onde? Para a capital, para as grandes cidades ao redor, pressionando ainda mais esse sistema que já está inchado. Não é momento, eu acredito, de relaxar o isolamento social pensando nesse contexto. A gente tem que manter a transmissibilidade da doença baixa para o serviço de saúde conseguir tratar esses doentes. É olhar muito de perto um mapa como esse para fazer as suas análises, ver números, crescimento de casos, para tomar uma decisão dessa. Esse espalhamento da doença se reflete também nos números. Nós temos aqui no nosso telão agora os números de casos confirmados no Brasil de Covid-19. Estamos aí com 294.152. Certamente vamos passar de 300 mil casos confirmados hoje, isso pelos números oficiais. Número de óbitos, 19.038. E número de casos recuperados, esse número do Ministério da Saúde, é um número importante de se divulgar, 116.683. E a gente tem também o gráfico que acompanha as mortes de Covid-19 diariamente, dia a dia. Ontem tivemos um registro de 888 mortes, um número 24% menor que o número anterior, que era de 1.179. Uma queda considerável. Será que a gente tem que ver essa queda com otimismo, doutora Rosana? Só lembrando, lógico, eu sou sempre otimista, espero que seja isso mesmo. Ser, né? Mas a gente precisa lembrar que ontem foi um feriado, pelo menos aqui no município de São Paulo, ou seja, você tem uma dificuldade para fazer registro. Dificuldade de fazer registro. Então, aquele fenômeno que a gente vê no fim de semana, que a gente sempre fala, talvez possa estar refletindo. Óbvio que a gente espera que não, mas talvez pode ser esse reflexo. Foi bem observado. A cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio, começa hoje a flexibilizar o isolamento social, mas com avisos sobre o risco de contaminação pelo novo coronavírus. Eu vou conversar ao vivo agora com o repórter Rogério Coutinho, que está lá em Niterói e traz para a gente as informações de como vai ser essa reabertura, né, Rogério? Muito bom ter você no nosso programa. Bom dia, amigo. Ô, Márcio, meu amigo, muito bom dia, querido, tudo bem?
Bom dia a todos que acompanham aqui o programa Combate ao Corona. Muito bom estar aqui com vocês. Olha, essas mudanças da Prefeitura de Niterói foram publicadas hoje em Diário Oficial e, de acordo com a Prefeitura, foi baseada aí em muita discussão e estudo da Comissão Científica. E essa comissão, ela se baseia num tripé aí: a taxa de letalidade, a taxa de contaminação e a disponibilidade de leitos aqui no município. E uma dessas mudanças aí, de acordo com a Prefeitura, é ajudar a população a identificar em que estágio o município está no combate ao coronavírus. A gente tem esse exemplo para mostrar para vocês aqui, que a Prefeitura disponibilizou cores aqui. Em roxo, o Anderson Salles vai mostrar para vocês altíssimo risco. Em vermelho, situação grave. Em laranja, atenção máxima. Em amarelo, situação de alerta. O município, nesse momento, está aqui, Márcio, ó, em laranja, atenção máxima. E o que significa? Que a orla da praia, hoje, ela começou a ser liberada para a prática de atividade física. Aqui, das 6 da manhã às 9 da manhã, para as pessoas de qualquer idade. A partir das 9 da manhã, nesse horário que nós estamos, até às 11 da manhã, para as pessoas acima de 60 anos. E 4 da tarde às 10 da noite, volta para as pessoas, liberado para qualquer idade. Nesse intervalo de 11 às 4 da tarde, fica proibida a atividade física na orla de todo o município de Niterói. A gente viu aqui que o calçadão está bem movimentado. O Anderson Salles vai mostrar para vocês que a areia também está liberada e a água também. Só não pode tomar banho de mar, ficar ali paradinho. Tem que fazer alguma atividade física. A guarda municipal aqui está em toda a orla, está percorrendo, orientando, inclusive distribuindo máscaras. A gente reforça que a Prefeitura de Niterói reforça que o isolamento social continua no município e a qualquer momento esses indicadores aqui, eles podem mudar. Volto com vocês aí. E o bacana, Rogério, é que a gente percebe ao redor de você aí, todo mundo usando máscara. Pelo menos na imagem não apareceu uma pessoa sequer sem estar usando máscara, que nesse momento vai ser a principal defesa nesta volta, neste plano de transição para um novo normal, como diz o cartaz que está bem atrás de você. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Rogério. Os Estados Unidos também tentam encontrar maneiras de retomar as atividades com riscos reduzidos de contaminação. Nos 50 estados americanos, em maior ou menor medida, a vida já caminha para o novo normal. Mas os moradores de Nova York, a cidade mais atingida pela pandemia no mundo, ainda tem mais de 20 dias de isolamento social pela frente. A gente conversa ao vivo com o correspondente Felipe Santana. Felipe, bom dia para você. Depois de 2 meses vivendo com as restrições impostas pelo governo, muitos hábitos mudaram? Márcio, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a primeira mudança está literalmente na cara, né? Eu não fiz a barba hoje, um segredo, pelo menos uma vantagem tem que ter. A gente precisa usar máscara para sair na rua e quem não usa é olhado feio na rua, hein? Porque é, no mínimo, uma grande falta de educação, né? Deixa eu mostrar para vocês também o nosso novo carro de reportagem. É assim que a gente se desloca na cidade agora, eu e o repórter cinematográfico Lucas Lowe, sempre de bicicleta, e muito mais gente. Você sabia que dobraram as vendas de bicicletas aqui nos Estados Unidos no mês de março, em comparação com março do ano passado? As empresas não têm mais bicicleta no estoque, tem que entrar numa fila de espera se você quiser comprar uma bicicleta agora. E a gente passando aqui pela rua, as lojas de bicicleta estão com fila no quarteirão, porque só pode entrar uma pessoa por vez e está todo mundo querendo ou consertar ou comprar uma bicicleta. Essa é uma grande mudança aqui em Nova York, mas Nova York continua fechada, como você falou, até o dia 13 de junho pelo menos. E aos poucos que a cidade vai começar a reabrir. Todos os 50 estados americanos já estão começando a reabrir devagarinho. O governo federal fez um guia geral, mas são os governadores que decidem de acordo com a realidade de cada estado. Aqui em Nova York, por exemplo, as regiões mais rurais já estão reabrindo, mas a cidade ainda não tem condições de reabrir. E como o país é muito grande, é claro que existem muitas dúvidas sobre esse processo. E toda semana tem novas regras. Agora, por exemplo, o governo federal lançou novas recomendações sobre as escolas. O governo federal sugere que as escolas façam vários horários de entrada e de saída das aulas para não ter aglomeração na porta da escola. E também sugere que os refeitórios fiquem fechados, que as crianças façam o lanche dentro da sala de aula, respeitando o distanciamento social. Aqui em Nova York, o prefeito Bill de Blasio disse que vai contratar até o dia 1º de junho 1.000 pessoas para ligarem para todo mundo que testar positivo e para todo mundo com quem essa pessoa se encontrou, para que dessa forma a gente consiga fazer uma reabertura mais gradual e com mais segurança. Porque por enquanto está assim, ó, todo parque aqui da cidade tem essa placa aqui,
mostrando a distância que uma pessoa tem que ficar da outra. A gente está num parque muito bonito aqui no Brooklyn, na beira do rio, olha lá o Empire State Building, Manhattan, é o Domino's Park aqui no Brooklyn. E eu não sei se vocês já viram, mas esse parque fez uma coisa diferente. Desenharam no chão esses círculos brancos para que as pessoas fiquem dentro do círculo e daí as pessoas estão se exercitando, estão com cachorro e aqui a gente consegue respeitar o distanciamento social sem ficar no meio do círculo e pelo menos pegar um pouco de sol nessa cidade de apartamentos pequenos, Márcio. É isso, Felipe. Garante seu círculo aí para pegar o banho de sol com proteção, mantendo o distanciamento mais dentro desse nosso novo normal. Felipe Santana, companheiro de primeiro programa aqui no nosso combate ao coronavírus, muito obrigado pela sua participação. Sem vacina e sem cuidados, a possibilidade de contágio para quem volta às ruas é grande. Na França, por exemplo, alguns dias depois da reabertura das escolas, 70 casos de novas infecções foram registrados em instituições de ensino e 7 escolas voltaram a fechar. O Centro de Controle de Doenças da Europa alertou ontem para o risco de uma segunda onda de infecções no continente. Mas cientistas israelenses acreditam que existe uma maneira de reabrir as economias sem botar a perder tudo que já foi feito para controlar as infecções por esse novo coronavírus. Os pesquisadores do Instituto Weizmann propõem um esquema de retomada em ciclos de 2 semanas, um caminho intermediário entre saúde e economia. Os cientistas israelenses batizaram o modelo de 10x4. Pais e filhos devem sair nos mesmos 4 dias para o trabalho e a escola e depois permanecer outros 10 dias em quarentena. A ideia dos pesquisadores é tirar partido do período de latência, o atraso médio de 3 dias entre o momento em que alguém é contaminado e aquele em que passa a infectar outras pessoas. No pico de carga viral, o doente estará em casa. O esquema deve ser combinado com medidas como distanciamento social e uso de máscaras. Segundo os cientistas, ele não exige testes em massa e ajudaria a reduzir o número de pessoas em locais de trabalho, escolas e transportes públicos. Os pesquisadores israelenses admitem que boates e shows não conseguirão voltar ao antigo normal tão cedo e que hotéis e restaurantes vão precisar fazer ajustes para se adaptar. Quem sabe adotando esta invenção de outro israelense, uma máscara com uma boca mecânica que permite comer e manter o nariz protegido. As médicas estão rindo aqui, eu não vou nem perguntar o que elas acham dessa invenção. Vamos direto para o 10x4. É uma maneira boa, né? Mas quanto tempo dura isso? 4 dias trabalhando fora de casa, 10 dias, volta para casa e ninguém sai. Quanto tempo a gente vai ter que conviver com uma medida assim? Bom, é tudo muito novo, né? Então é uma sugestão que os israelenses estão fazendo. É lógico, eles estão falando que não vai precisar testagem, mas é claro que vai ter que ter essa vigilância nesse início para saber se realmente isso dá certo. Manter a vigilância. Em teoria, a ideia é boa, porque o que eles estão tentando fazer é, mesmo que eu saia 4 dias e eu esteja contaminada assintomática e contamine quem está perto de mim, como vocês vão ficar nos próximos 10 dias de novo em casa, que é o momento onde vocês estariam mais transmitindo, você consegue conter isso daí. Então, a ideia é bem interessante, mas, claro, precisa ser testada para ver se na vida real isso vai funcionar. Mas Márcio, essa volta do novo normal, é claro que a gente não está falando isso ainda para aqui, pelo menos para um país como o nosso. O exemplo de Niterói eu acho muito interessante, né? Quer dizer, lógico, é um local muito menor, mas você vê que está super organizado, é uma coisa que você consegue com organização, medidas e principalmente você vê que a população está aderindo. Isso é fundamental, porque não adianta eu ter uma medida teórica e na prática sair na rua e ver que não é bem isso que está acontecendo. Pois é, esse ponto... Desculpa, cortei a senhora. Não, então, assim, eu acho que quando você tem uma população que lógico, acata as sugestões, porque ele está vendo que realmente vai dar certo, e é o que está acontecendo em Niterói. Então, eu imagino que eles vão voltar ao novo normal muito antes do que outros municípios que não estão conseguindo fazer isso. Esse ponto que eu acho que é importante destacar. Aqui em São Paulo, por exemplo, hoje a gente tem um feriado. Foi um feriado puxado para forçar as pessoas a ficarem em casa. E as autoridades estão perdendo tempo falando para as pessoas, gente, é um feriado para ficar em casa, não é um feriado para viajar. A gente tem que repetir
que estamos no meio de uma pandemia e que o feriado foi feito para as pessoas ficarem em casa, para tentar segurar um pouco o vírus. É nesse ponto que eu gosto de compartilhar um pouco a minha vivência do tempo que eu morei no Japão. Lá a gente tem um espírito de coletividade muito maior. Quer dizer, as pessoas no Japão usam máscara há décadas, não é nesta pandemia, porque elas sabem que estão doentes, com uma gripe, com um resfriado, e botam a máscara para não transmitir a doença. Ou seja, ela se preocupa com a outra pessoa, ela cuida da outra pessoa. Aqui no Brasil, eu acho que a gente está sentindo, na parte de uma parcela grande da população, essa falta desse sentimento de coletividade, ao não obedecer às regras que são muito claras, de usar máscara ou de ficar em casa nas regiões onde é necessário ficar em casa. E isso está afetando essa nossa volta. E se a gente está falando de volta aqui, de alguns lugares que já voltaram, acho que foi Nova York que falou da possibilidade da tal da segunda onda. Qual é o perigo da gente ter essa segunda onda, doutora? Então, o perigo ele é muito grande, né? E você deu o exemplo da França, porque a gente tem que pensar que a gente tem pelo menos 95% da população ainda suscetível. Então, é isso que a Rosana falou. A gente vai voltar, começar a tentar abrir num novo normal. As pessoas elas têm que reavaliar a forma como que elas trabalham, né? E mudar as rotinas de trabalho delas de forma a minimizar a chance de contágio. Eu dou um exemplo interessante que eu estava conversando outro dia com uma pessoa que tem um salão de beleza e um outro que tem uma autoescola, né? Falando assim, que eles vão ter que rever o processo de trabalho para não deixar as pessoas aglomeradas esperando para ser atendidas. Aí a pessoa falou para mim, mas aí eu não vou conseguir atender 15 por dia. Mas é melhor você não atender 15 por dia e atender 10 do que a doença adquirir de novo uma velocidade de transmissão muito alta e a gente ter que voltar a fechar. Tem que fechar tudo. Então as pessoas elas vão ter que ter essa consciência. E não é problema só dos brasileiros, né? Você viu na reportagem ali de Nova York que tinha gente que não estava respeitando o círculo marcado no parque. Achei que estava todo direitinho. Não, tinha gente ali não respeitando. Então as pessoas elas têm que ter essa consciência. Em todo lugar tem a pessoa que só pensa em si e não pensa no outro, né? Isso acontece, né? Bom, vamos aqui para o nosso telão responder as primeiras perguntas que chegaram pelo nosso Pergunta Corona. Hoje o nosso tema está quente, né? Tem muita coisa importante aqui. Desculpa se eu demorei tanto aqui. A pergunta do João Camilo. Tenho esclerose múltipla. Sou do grupo de risco? Então, João, na verdade, depende de como você faz o tratamento dessa esclerose múltipla. Se você usa medicações que deixam o seu sistema imune mais enfraquecido, aí a gente considera que você é do grupo de risco, sim. É legal conversar com o seu médico. A Ismênia pergunta, há 40 dias testei positivo, mas quando faço qualquer atividade, tenho muita dor no corpo e nas costas. Demora muito para isso passar? Olha, a Ismênia, né? Ismênia, provavelmente essa tua dor no corpo, dor nas costas, não necessariamente está mais relacionado à ação direta do vírus. Eu acho que é muito mais agora o fato de você ter ficado um tempão parado, que a gente até está vendo isso, que nesse nossa volta do novo normal, muita coisa que a gente tinha antes vai mudar. Então, eu não acredito que seja isso e você fica tranquila que aos poucos você vai recuperando, sim. A pergunta da Jéssica, eu e meu filho estamos muito gripados, com febre e um pouco de tosse. Devemos procurar uma unidade básica de saúde ou só se os sintomas se agravarem? Aí depende, Jéssica. Se vocês forem do grupo de risco, vocês precisam procurar a unidade básica de saúde para serem avaliados. Se não forem do grupo de risco, vocês podem só procurar a unidade básica de saúde se tiverem falta de ar ou uma febre muito persistente. Olha aqui a pergunta dos objetos, a pergunta do Davi. Semanalmente trago processos de papel para trabalhar em casa. Que cuidados devo ter manuseando esses processos, esse papel? Davi, uma coisa que eu sempre falo de uma forma brincando, mas só para a gente entender, o vírus ele não sai voando do papel para você. Tá? É através das suas mãos que você vai manipular esse papel e daí você vem com as mãos nas suas mucosas, olho, nariz e boca que você vai se infectar. Então, você pode levar os processos em casa, fica lá e deixa um frasco, como a gente tem aqui na mesa, de álcool gel do seu lado. Tá fazendo, higieniza suas mãos, porque a gente muitas vezes esquece, mas a gente realmente tem a tendência de colocar a mão no rosto, etc. Então, deixa o frasco ali do lado e a hora que você acabou, você tira o papel de lá e passa um álcool na superfície onde estavam esses papéis e tranquilo. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com a sua dúvida aqui no nosso combate. Até já.
Agora 10 horas e 23 minutos, estamos de volta com o nosso combate. Em todo o mundo já são mais de 5 milhões de infectados e nesta semana a América Latina ultrapassou a Europa e os Estados Unidos no número de novos casos diários. Na China, na cidade de Wuhan, onde a epidemia teve início, está proibido comer animais selvagens. Não apenas comer, mas também caçar e criar animais selvagens, terrestres e aquáticos. A nova regra vale por 5 anos. O costume de se alimentar de carnes de animais selvagens veio à tona depois que pesquisadores disseram que o novo coronavírus pode ter surgido no mercado de frutos do mar de Wuhan. Ainda não há consenso científico sobre esse assunto. A cidade de Wuhan já retomou diversas atividades e volta aos poucos à normalidade. A Austrália também retoma sua rotina pouco a pouco. Hoje teve show da cantora Casey Donovan, mas foi uma apresentação diferente. Respeitando regras de distanciamento, a plateia curtiu o show no esquema de drive-in e ainda podia sintonizar a apresentação nos rádios sem sair dos carros. A iniciativa dá ânimo para empresários australianos que já pretendem organizar novos shows nas próximas semanas. E uma imagem de esperança na faixa de Gaza. Uma garota de apenas 13 anos está dando aulas de inglês, árabe e matemática para crianças que estão há mais de 2 meses sem aula. A pequena Fair adaptou um pedaço de madeira para servir de lousa. Ela diz que tem o sonho de se tornar professora e, no futuro, abrir a própria escola. Até agora, 20 pessoas foram diagnosticadas com Covid-19 na faixa de Gaza. Aqui no Brasil, muitas mães estão fazendo esse papel de professora. Isso além de cuidar da casa e do trabalho no esquema de home office. A ONU até emitiu um alerta sobre a saúde mental, especialmente dessas mulheres. É o caso da Fabiana, do Rio de Janeiro, que tem 3 filhos e um único computador em casa. Estou tendo que me adequar à quarentena com 3 filhos e o serviço home office. Aqui a gente tem um computador para dividir para os 3. Nós 4 estamos revezando, tentando colocar num horário organizado, mas isso é difícil, né? Num cronograma. A gente tenta de manhã colocar o de 10 anos para estudar na aula online do Google, o de 14 estuda à tarde e o pequeno a gente vai interagindo ele com alguns vídeos. Nesse meio tempo eu tento acessar o e-mail do trabalho no celular e quando consigo repreencher algumas planilhas no computador. Essa é a nossa quarentena. Não está fácil para ninguém. A pandemia impôs limitações à vida de todos nós. A frustração com a perda de liberdade, a sensação de impotência, o medo, tudo isso pode afetar o sono e os sonhos. Num estudo com 2.400 pessoas, pesquisadores da Universidade Americana de Harvard descobriram que muita gente está tendo sonhos parecidos neste período. Pesadelos em que aparecem insetos com garras, bruxas, vermes que rastejam. Um outro sonho comum é estar num lugar público lotado, sem proteção ou sem conseguir proteger alguém. O fato é que as pessoas estão se lembrando mais dos sonhos agora. A pesquisa mostra isso. Vamos ver alguns desses sonhos. Uma coisa que vem acontecendo com muita frequência é sonhar chegando no ponto final de uma linha de ônibus comum aqui no Rio, né, no ponto final, e depois acordar logo em seguida. Outro sonho recorrente é conduzindo pessoas no meio da rua, né, pessoas desconhecidas. Eu percebi que durante a quarentena eu estou sonhando muito mais e os sonhos eles estão muito mais intensos também, então eu me lembro sempre que eu acordo, eu lembro bastante. Muitas vezes eu acordo porque eu estava sonhando com alguma coisa muito estranha, com pessoas que eu não vejo há muito tempo, que eu não converso. E geralmente eu acordo muito cansada, assim, eu acordo ou porque eu tomei um susto, ou porque eu tava correndo em alguma situação no sono. Essa noite eu sonhei que eu ia a uma festa com 2 amigas minhas. Na minha consciência, no sonho, eu sabia que a gente tava vivendo essa pandemia. E chegava lá, tinha muita gente e todo mundo sem máscara. Então eu ficava com muito medo e eu falava pra elas, vamos embora, vamos embora. Eu tive um sonho nessa pandemia que parece loucura. Eu estava organizando um evento, era um evento muito grande, com muitas pessoas, e nesse evento as pessoas não usavam máscaras, e eu ficava muito assustada com o fato de que as pessoas não estavam usando máscaras. Sobre esse assunto eu converso agora pela internet com o médico Antônio Geraldo da Silva, ele é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria.
Doutor Antônio, bom dia para o senhor. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Esse isolamento mexeu muito com o nosso inconsciente. A gente pode dizer que os sonhos são um sinal de que alguma coisa não está bem, que o cenário ao nosso redor está afetando a nossa saúde mental? Com certeza, Marco. Nós temos aí essa pesquisa muito interessante, muito boa sobre isso, e que mostra exatamente o quanto há uma influência do que você teve no dia anterior com o que acontece durante a sua noite, durante o seu sonho. E, normalmente, os sonhos devem ser bons, né? Nós temos atividade onírica agradável. Quando isso acontece de virar pesadelos, porque isso aí, na verdade, são pesadelos, né? Porque é um sofrimento, é exatamente influência do que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. E há uma manifestação que é uma manifestação ruim, desagradável. Você vê que é uma manifestação de medo, onde coloca você em risco, a sua vida em risco. Esse mesmo grupo investigou o Setembro 11, né, o 11 de setembro também, o sonho dessas pessoas após aquela situação traumática, e mostrou também exatamente sonhos relacionados à temática daquela época. E, doutor Antônio? A temática... Não, desculpa cortar o senhor, mas isso traz sintoma físico? De alguma maneira, essa preocupação toda, essa tensão que muitos estão vivendo, traz sintoma físico? Sim, é possível que traga em você sintomas físicos em função de que, na verdade, o que você está tendo é um transtorno de ansiedade. Essa ansiedade muito intensa que está te levando a ter esses sonhos perturbadores, esses sonhos desagradáveis, porque a ansiedade influencia completamente nisso. E a ansiedade é fator desencadeador de quadros psiquiátricos mais importantes, como depressão, esquizofrenia, ir para abuso de álcool e drogas e outras drogas, né? Tendo aí uma influência importante no nosso dia a dia, na nossa vida como um todo. E a gente pode, de alguma maneira, ajudar as pessoas que estão passando por esse momento? Tem alguma dica? Tem sim. Nós temos que ajudar essas pessoas mostrando para elas assim, ó, não quebrar o ritmo circadiano, que é cerca de um dia. Por exemplo, a pessoa tem que dormir em horários regulares, acordar em horários regulares, ter rituais mantidos, como sentar-se à mesa para tomar o café da manhã, sentar-se à mesa para almoçar. Por quê? Porque quando você senta à mesa no café da manhã, ou no almoço, ou no jantar, você tem também relacionamentos sociais envolvidos aí. E manter esses rituais é importante para proteger a sua saúde mental. Ter atividade física diariamente, expor-se à luz solar para que o sono seja melhor. A luz solar é um fator importantíssimo para isso, porque ela define para você o que é dia e é noite. Ah, mas eu não posso sair às ruas. Ok, sai à janela do seu apartamento, à janela, à porta de sua casa, sem quebrar o distanciamento social, óbvio, né? Muito bom. Doutor Antônio Geraldo da Silva, da Associação Brasileira de Psiquiatria, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no nosso programa. Bom dia para o senhor. Acho que a gente começou falando aqui da preocupação da limpeza, né? A preocupação, ok. Quando vira obsessão é que é o problema, né? A gente tem que ter essa tensão. Como não ter essa tensão no tocar? Eu tenho que limpar. Difícil, né, nesse momento? E a gente tem visto na prática, a gente conversa muito com os pacientes, etc. O pessoal está ficando neurótico com essa coisa da limpeza e coisa que vem de fora e como eu chego em casa. Então, é tanta informação que as pessoas acabam... Tem gente que não está nem preocupado com isso, infelizmente. Mas tem as pessoas que realmente estão preocupadas, eu acho que estão até a mais. E isso não está sendo bom. Então, essa dica de você manter a tua disciplina, mesmo com 3 filhos, com computador, é fundamental para você poder passar por tudo isso. Vamos responder de novo as perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Abrindo a tela, a pergunta da Jéssica. Já fiz a da Jéssica, desculpa. Não precisa procurar a unidade de saúde agora. Nossa, da Amanda. Minha mãe ama minha cachorrinha. Tem problema elas ficarem juntas uns dias? Ou a cachorra também pode transmitir o vírus? Bem interessante, Amanda. A gente sabe, na verdade, por alguns trabalhos publicados na China, mesmo nos Estados Unidos, que eles encontraram o vírus quando eles fizeram o swab em animais de estimação, tanto em cachorro quanto gato.
Mas os animais, a maior parte deles não adoece com o novo coronavírus, mas eles podem ser uma via de transmissão igual uma superfície contaminada, né? Mas se você está em quarentena e a sua cachorrinha está em quarentena, né, por mais de 14 dias, daí não teria problema você levar a cachorrinha, eu acho, para sua mãe brincar. Garantindo que não tem sintoma, né? Luana, meu esposo testou, essa aqui, meu esposo testou positivo, mas meu teste deu negativo. Vivemos 24 horas juntos, trabalhamos juntos, bebemos água no mesmo copo, dormimos juntos. Existe a possibilidade do meu exame ser falso negativo? Olha, Luana, primeiro que de tudo que você falou, o que mais me chamou a atenção é a história de beber no mesmo copo, essas coisas. A gente está pedindo, por favor, para realmente a gente não compartilhar essas coisas. Mas vamos lá. Para te responder, eu precisaria saber exatamente qual teste você fez, quando você fez esse teste. Ou seja, ele pode ser sim um falso negativo, mas talvez pelo momento que você tenha colhido esse teste ou mesmo pela limitação do teste. Então, eu precisaria de um pouco mais de informação para poder te afirmar se isso de fato é um falso negativo ou tem algum problema do ponto de vista de momento de coleta do teste, que é o mais importante. Mas já deu uma dica boa para ela. Separa os copos. Não, isso sem dúvida. Foi o que mais me chamou a atenção de tudo que ela falou. Pergunta do Oliver. Uma pessoa que já teve Covid-19 pode testar positivo novamente? Pode, Oliver, você deve estar falando do PCR, né, que é o teste que detecta o material genético do vírus. Então, o que os trabalhos têm mostrado é que mesmo passando o período de transmissibilidade, que são aqueles 14 dias, tem pacientes que mantêm o teste positivo, às vezes de forma intermitente, vem agora negativo, vem depois positivo, por um período superior a 30 dias. Mas isso não necessariamente significa que aquele teste positivo representa um vírus que tem a capacidade de infectar outras pessoas. Muito provavelmente esse vírus que a gente está detectando depois de 14 dias são, na verdade, fragmentos do vírus que não conseguem infectar ninguém. A gente faz mais um rápido intervalo e já volta com o nosso combate. Até já. Às 10h37, um novo grupo de beneficiários começa a receber hoje a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Repórter Fabiano Andrade, de Brasília, tem as informações sobre esse calendário de pagamentos, né, Fabiano? Bom dia para você. Bom dia para você também, Márcio. Um bom dia para todo mundo ligado no combate ao coronavírus. Essa primeira parcela está caindo agora na conta dos trabalhadores que se inscreveram recentemente, que não sacaram nenhum valor até o dia 30 de abril e são nascidos no mês de março. Já a segunda parcela do auxílio de R$ 600 está caindo na conta de aproximadamente 5.300.000 brasileiros que estão inscritos no CAD Único ou se inscreveram também pelo aplicativo, pelo site da Caixa Econômica e são nascidos nos meses de março e abril. Lembrando que essa liberação está sendo feita com base na data de nascimento do beneficiário. Hoje também recebem a segunda parcela do auxílio de R$ 600 os trabalhadores inscritos no Bolsa Família, que tem o NIS, o número de cadastro final 4. Segundo a Caixa Econômica, até agora o governo já pagou aproximadamente 44 bilhões de reais com esse benefício. E fazendo uma prestação de serviço para você, a gente aqui fala do coronavírus, mas é importante lembrar da campanha de vacinação contra a gripe, que entrou na terceira e última etapa. Essa etapa é voltada para crianças de 6 meses a 6 anos, adultos de 55 a 59 anos, professores, portadores de deficiência. Essas pessoas devem procurar um posto de vacinação para se imunizar contra a gripe. A vacina combate o coronavírus? Não, mas ela auxilia o médico no diagnóstico caso o paciente apareça com os sintomas gripais. Importante se prevenir e vacinar contra a gripe também, né, Márcio? Que lembrança importante. Agradeço muito a você por causa disso, Fabiano. Bom dia para você em Brasília. Vamos saber agora o que é fato e o que é fake nas mensagens que circulam pela internet. A Clara Velasco do G1 nos ajuda nessa missão todos os dias, porque, Clara, ainda tem gente minimizando a gravidade dessa pandemia, né? Bom dia para você. Bom dia, Márcio. Pois é, e eu começo exatamente com uma mensagem como essa. É um vídeo que mostra uma equipe de saúde preparando uma maca. Aí um homem deita nessa maca e é colocado em uma ambulância. Aí tem uma mensagem que fala que isso mostra uma equipe de saúde forjando um caso de Covid em São Paulo para aumentar os números do estado. Essa mensagem é falsa, pessoal. Essas imagens foram gravadas, na verdade, no México e não em São Paulo. E esse caso não foi forjado. Segundo a imprensa mexicana, esse homem é um trabalhador que estava com suspeita de Covid. Também circula uma imagem, bastante gente está compartilhando uma imagem do governador do Pará, Helder Barbalho, e do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se cumprimentando.
Aí uma legenda fala que essa imagem é atual e chama atenção para o fato de que eles estão sem máscaras. Mas isso é fake, essa foto é antiga, de setembro de 2019, quando o então ministro inaugurou um hospital no estado. Mas é importante dizer, Márcio, que Mandetta realmente visitou o Pará no início dessa semana e que essas imagens do encontro dele com o governador mostram que eles estavam, sim, usando máscaras. Muito bem. Muito obrigado, Clara. Não sabia que você devolveu para mim com isso. Obrigado, Clara. Bom dia para você. Até amanhã. A gente continua aqui na tela respondendo a sua pergunta que chegou pelo Pergunta Corona. A pergunta é da Andresa. Testei positivo para a Covid-19. Tenho um bebê que não teve nenhum sintoma. Crianças podem ser testadas? Qual a idade mínima? Andressa, crianças sim podem ser testadas, tem até trabalhos mostrando que quando a gestante tem Covid, esse bebê nasce, a gente testa já o recém-nascido, então não existe uma idade mínima. O que precisa prestar atenção nessas crianças muito pequenas é a metodologia que você está coletando, porque é muito mais difícil você fazer aquele teste clássico de colocar o cotonete, etc. Mas pode testar em qualquer idade, não tem idade mínima para testagem. Nesse momento, a preocupação é ela preservar o bebê, né? Se ela está doente, o bebê ainda se ela está infectada, é óbvio que ela tem que tomar todos os cuidados para tentar não infectar as crianças, todos os cuidados que a gente já conhece. Pergunta da Rosana. Afinal, os vírus ficam grudados em sacolas de mercado, embalagens e roupas ou ficam soltos no ar? Então, Rosana, a gente tem as duas formas, né? Então, a gente tem, na verdade, quando uma pessoa tosse, espirra ou fala alto, ela pode eliminar partículas no ar com as gotículas virais, a gente usa a máscara para isso, mas ele também pode ficar nas sacolas, nas roupas, mas para isso a gente tem que, na verdade, usar a higienização das mãos e sempre que a gente manipular algum objeto que potencialmente possa ter o vírus ali, a gente tomar o cuidado de não levar a mão no rosto, né? Essa pergunta é nova. Gisela, tive Covid-19 e senti que houve alteração no ciclo menstrual. Será que nunca vai voltar ao normal? Olha, Gisela, essa é uma observação bacana, porque é uma coisa que não está sendo muito falado, não está sendo muito descrito. Pelo contrário, a gente sabe que esse vírus tem o potencial de infectar praticamente todos os órgãos do nosso corpo. Não está sendo descrito esse tipo de coisa. Então, uma das coisas que a gente sabe que pode afetar o ciclo menstrual é a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Então, depois de um quadro infeccioso, independente de ser coronavírus, a gente vê que você pode sim ter alguma alteração do seu ciclo menstrual. Em geral, isso tudo volta ao normal. Mas como é tudo muito novo, vamos observar. Doutora Rosana Richman e Miriam Dalben, muito obrigado pela presença de vocês duas aqui no nosso programa mais uma vez. A gente fica por aqui, mas você sabe, pode rever a hora que você quiser no Globoplay. Agora você assiste ao Encontro com Fátima Bernardes. Voltamos amanhã às 9h50 e eu conto com a sua presença. Até lá. Bom dia.